das sombras do Palácio Nacional, até as trincheiras lamacentas da política. Isto é Laposilga, o chiqueiro da política com chimarrano. Saudações. Fauna deste chiqueiro chamado México. Sejam bem-vindos mais uma vez a Laposilga, o único canto onde a sujeira não é varrida para debaixo do tapete, mas sim analisada com lupa e recebe nome e sobrenome. Aqui começa a sua dose diária de realidade, sem filtros, diretamente do canto mais infecto da política nacional. Sou Luiz Berman e lembro a vocês que neste lugar os porcos não só grunhem, mas também recebem na folha de pagamento do governo. Hoje trazemos um tema que preocupa mais de um herói da pátria. Com o esfíncter mais fechado que um cofre suíço, o tio Sam tirou a guilhotina dos vistos e parece que o pescoço favorito é o da morena. Temos um banquete de resíduos orgânicos direto da mesa da gerente do Palácio Nacional, que já está com uma diarreia de medo. Tudo indica que o segundo piso da transformação está afundando antes mesmo de colocarem o primeiro tijolo. Vamos começar. Acontece que lá no norte, o tio Donald já botou os narcopolíticos da casa na mira. O prestigiado jornal Los Angeles Times soltou a bomba. O governo de Trump vai passar de cancelar vistos e apresentar acusações federais. E aqui, nossa ilustre Presichaches, a sempre científica e nada ilusa, a ideóloga Cláudia, está que nem o sol consegue esquentá-la. Ela diz que para acusar alguém são necessárias provas, senhores. Como se não soubéssemos que no Morena as provas têm o péssimo hábito de desaparecer ou se transformar em contribuições para o movimento. Parece que, no acesso de puro cansaço, o governo dos Estados Unidos decidiu que não quer mais que nossos políticos vão gastar dinheiro lá. Aquele que conseguem com o suor dos outros. Nas lojas de luxo de San Diego ou Houston, segundo os relatórios mais recentes, mais de 200 vistos foram cancelados. Que tragédia! Agora, onde vão comprar seus relógios para simular austeridade? Nessa lista de convidados indesejados, destacam-se nomes que se sobressaem por sua, digamos, gestão peculiar. Temos Rubem Rocha Moya, o ilustre governador de Sinaloa, e Marina Del Pilar, a governadora da Baixa Califórnia, entre outros. Parece que Washington se cansou das selfies na fronteira e começou a observar. O que há por trás das cortinas de fumaça da quarta transformação? Aliás, em relação a Rubem Rocha Moya, foi patético, para dizer o mínimo. O que vimos durante sua coletiva semanal, nada. Os repórteres, tão profissionais, perguntaram a ele sobre os cortes de energia, e ele respondeu sobre desassoreamento. Claro! Porque que importa um visto cancelado por vínculos com o narcotráfico quando tem um buraco para tapar, né? Mas a coisa não fica só em um simples: você não entra na Disney? Não, senhores. O Departamento de Justiça ficou sério e agora está promovendo acusações federais de grande júri contra políticos mexicanos ligados ao crime organizado. Porque temos o ácido que dá sabor ao caldo. Lembrem-se que os cartéis já não são apenas garotos travessos que vendem talco de procedência duvidosa. Agora, eles são designados como organizações terroristas internacionais. O que isso significa para nossos ilustres governantes? Pois agora, eles não vão mais ser julgados por descuidos administrativos, mas sim estão sendo colocados no mesmo saco que aqueles caras de turbante que fazem as coisas explodirem. Que ascensão na carreira criminosa dos morenistas. E para colocar a cereja no bolo de esterco, o embaixador de Washington no México, o Rambo de Adelphi Veras, Ronald Johnson, ex-oficial da CIA. Boina Verde. Para vocês verem que o tio Sam não manda qualquer improvisado, ele soltou umas palavras que deveriam ser tatuadas na testa de cada funcionário. A corrupção não só impede o progresso, ela distorce e corrói a confiança. O senhor tem toda a razão, embaixador aqui na Pocilga. A gente sabe disso desde que nasceu, mas obrigado por confirmar com esse sotaque gringo tão elegante. Em Los Motes, Sinaloa. Um lugar onde, curiosamente, Rocha Moya manda no papel.
mas onde quem manda de verdade são os criminosos. O mais interessante desse boato é lembrar como alguns chegaram ao poder. Os operadores do Morena contam histórias maravilhosas sobre malas cheias de dinheiro que chegavam aos escritórios de campanha de Rocha Moya em 2021. De quem era o dinheiro? Bem, do próprio Chapo Isidro, que agora Washington está de olho. Parece que os abraços, não tiros, tinham um preço. Esse preço era pago em dinheiro vivo e cobrado em impunidade. A hipocrisia da 4T é como o Trem Maia. Caríssima, não funciona direito, mas querem nos vender como uma maravilha mundial. Reparem no contraste. Ao Rocha Moya, apontado pelo jornal mais importante da Califórnia, a Prezi Chaches dedica 0 minutos e 0 segundos de crítica. Ah, mas se fosse a governadora de Chihuahua, Maru Campos, aí sim, levantem os cartazes. Para Maru dedicaram 6 coletivas matinais, seguidas pelo pecado de ter agentes da CIA, supostamente em uma operação. Claro, é que para este governo é mais perigoso um agente americano caçando laboratórios de fentanil do que um governador que não vê nada enquanto seu estado está pegando fogo. No final, a pressão surtiu efeito e o promotor de Chihuahua, César Jauregui, acabou jogando a toalha e falando de transportes mágicos. Vocês se lembram daquele vídeo de 2021 em que o cabeça de algodão estava em um trem supermoderno com janelas que na verdade eram telas? Pois 5 anos depois, finalmente inauguraram o famoso trem Alaifa, ou trem Felipe Ângeles. Para soar mais heróico, prometeram 35 minutos e o pessoal está levando 2 horas. Um sucesso total. Custou o dobro do planejado, de 12 a 24 bilhões... E no primeiro dia, não havia nem telas para ver os horários, nem as máquinas davam troco. Mas ei, pelo menos agora não é mais um simulacro da Pixar. Agora realmente se move, mesmo que seja a passo de tartaruga com asma. O mais glorioso do fim de semana foi o banho de realidade que a Chacha do Bem-Estar levou em Hidalgo. Ela, toda digna, disse para o povo: claro que tem remédios, só não pensou que o povo bom e sábio fosse desmenti-la bem na hora. Isso não estava no roteiro. Olhem só essa maravilha no meu monitor todo sujo. Estamos investindo em centros de saúde e hospitais. Informo a vocês que... Não, tem medicamentos. Agora mesmo vou lá. Vamos ver, levante a mão. Quem foi ao centro de saúde recentemente? Dos que foram recentemente ao centro de saúde, não tem medicamentos? Agora vamos ao centro de saúde e depois ao hospital para resolver isso de uma vez. Que venha Alejandro Schwartz para podermos resolver a questão dos medicamentos. Não, isso está muito errado. Eu não posso reclamar dos médicos, há bons médicos. Mas não tem remédio em São Bartolo. Em São Bartolo não tem remédio, temos que sair para comprar remédio. Doutora, com todo respeito, digo isso porque eu tenho consulta lá a cada 2 meses. No hospital tem médicos e não tem remédio. Agora mesmo vamos ver isso. No fim de semana só tem um médico. Ah, isso realmente acontece. Nos fins de semana só tem um e às vezes nem atende, mas durante a semana é a mesma coisa. Só tem uma. Agora vamos ver isso. E como quem procura, acha, ele entra numa clínica. Segundo ela, para calar a boca de todo mundo, Maruchan descobriu que realmente não tinha nem paracetamol. A resposta dela era que é complicado chegar até as comunidades. Olha só. 6 anos depois, descobriram que o México tem morros e caminhos difíceis. Mas não se preocupem, ela já falou com a Virmex para que mandem o que falta, com certeza vai chegar logo depois que acabar o desabastecimento. Bom senso no gabinete? Por outro lado, vocês se lembram daquela narrativa do rolo compressor? Aquela ideia de que Morena era como um Godzilla de pelúcia que passava por cima de tudo e nada conseguia detê-lo. Pois acontece que neste abril de 2026, o Godzilla acabou sendo um balão de festa barata que já tem mais furos do que a consciência de um senador vira-casaca.
Os documentos que circulam no escritório de Cláudia Sheinbaum não são exatamente cartas de amor dos seus governadores. Mas não, senhores! Relatórios de guerra onde a bandeira branca já aparece nas janelas do Palácio Nacional. Acontece que, segundo as línguas ferinas, mas muito bem informadas, que circulam pelos corredores do poder para 2027, a maioria qualificada na Câmara dos Deputados parece mais distante do que a honestidade em uma licitação direta. Imaginem a Sheinbaum trúfia com esse caráter tão doce e conciliador, que ela vai ter que negociar com a oposição porque já não tem nem maioria simples. É o sonho de qualquer democrata e o pesadelo de qualquer autoritário com faixa presidencial. O fantasma do plano B eleitoral volta para assombrá-la, mas agora em versão corrigida e aumentada. A paralisia legislativa total. Mas esperem, porque a podridão não fica só em San Lázaro. Vamos falar sobre os estados das 17 governos estaduais que estarão em jogo em 2027. O próprio Morena já está rezando o terço, porque praticamente já dão como perdidas assim, sem escalas. 6 delas, Nuevo León, Michoacán e San Luís Potosí, já estão com cheiro de despedida e em outras 3 há um empate técnico, que na linguagem dos perdedores significa já dançamos, mas não queremos que percebam tanto. E por que o bolo deles está desmoronando? Bem, porque a Morena se tornou exatamente aquilo que jurou destruir, mas com esteroides. A bandeira anticorrupção acabou virando um pano de prato todo manchado. Aí estão seus ativos mais brilhantes, o vovô monstro, Adão Augusto Lopes e sua barredora. O exemplo vivo de que o luxo, a corrupção e a política andam de mãos dadas enquanto o povo aperta o cinto. O bodoque do bem-estar, o nariz de pimentão recheado, Andy Lopes Beltrán, o Júnior, que junto com uma liderança errática, liderada por Rui Chamari, Luísa Maria, Alcalde, que transformou o partido não em um apoio, mas em uma âncora de cimento amarrada ao pescoço da Presichacha. E o que me dizem do inimigo do sabão? Fernandes Noronha, esse paladino da austeridade que diz: eu não tenho por que ser austero, enquanto Sheinbaum fica puta porque ninguém a obedece. Que família disfuncional. A quarta transformação acabou saindo assim. A saída abrupta de Luísa Maria Alcalde não foi uma decisão pessoal, por novos desafios. Por favor, não somos ingênuos. Foi um chute nas nádegas, porque os números não ajudam. 10 meses de queda constante na intenção de voto. Eles deixaram Cláudia com a testa franzida e o cu mais franzido do que de costume. A marca Morena está se desgastando mais rápido do que os sapatos de um migrante. O discurso de não somos iguais desmorona cada vez que um novo escândalo de desperdício vem à tona, algo que praticamente acontece toda semana. E enquanto isso, a popularidade da Chaches, aquela que os institutos de pesquisa comprados colocavam em absurdos 80%, quase mais popular que Jesus Cristo. No Natal, ela está aterrissando na dura realidade. Uns 52% ou 54%, segundo institutos de pesquisa que realmente sabem somar e não estão na folha de pagamento do partido, como Bloomberg ou Cripesso. Agora, a aposta desesperada é Ariadna Montiel, a manda-chuva do bem-estar, que controla o caixa dos benefícios e parece ser a escolhida para tentar salvar o barco. Sheinbaum, no seu estilo clássico de eu não sei de nada, diz que é preciso dar tempo ao tempo. Mas todos sabemos que na política da 4T a autonomia é um mito. E as peças se movem a partir de um único tabuleiro, o de Palenque, na Casa da Xingada. Enfim, meus estimados porquinhos, assim são as coisas. Neste chiqueiro, onde fica claro pra gente, é a arte de sujar as mãos e fingir que elas cheiram a rosas. O presidente Trump decidiu que já chega de brincadeiras, enquanto aqui continuamos discutindo se há provas suficientes. Lá no norte, estão preparando as celas de aço frio para aqueles que se achavam intocáveis. Rocha Moya está na mira, mas não é o único. A lista é longa e o papel higiênico nos escritórios do Morena está acabando de tanto susto. Isso não é uma campanha anticorrupção, é uma limpeza de estábulos e cheira exatamente ao que vocês estão imaginando. Sim, eu sei que muitos neste momento vão dizer:
Já não acredito em nada. Isso vem dizendo há meses. Trump não vai fazer nada. E talvez tenham razão, talvez não. Mas o que é fato é que o senhor Laranja é muito calculista e leva o tempo necessário para dar golpes certeiros. Está aí Nicolás Maduro. Na Venezuela, por exemplo. Ou a queda do Ayatollah, ele vai dar o golpe quando for conveniente para ele, quando nós quisermos. Por outro lado, no fim das contas, as mudanças de gabinete e de liderança são apenas maquiagem para um rosto que já tem rugas demais de corrupção e indiferença. A principal inimiga de Claudia Sheinbaum é a própria Claudia Sheinbaum. Seu mau caráter, seu desprezo pela reivindicação legítima, essa incapacidade de ouvir que a faz parecer um bloco de gelo. Diante da tragédia nacional, mas acima de tudo da submissão que ela tem diante de seu patrão, o velho Guango Lopes Obrador, ela está encurralada e sem muito espaço de manobra. Morena está descobrindo que as mentiras têm data de validade e que 2027 pode ser o ano em que o rolo compressor chega ao fim, no ferro velho. Me despeço, mas antes lembro a vocês que, se virem uma luz no fim do túnel, corram, porque provavelmente é um trem da 4T que vem atrasado. Freios? Inscrevam-se no canal, deixem o like e compartilhem essa porcaria de vídeo. Eu sou Luiz Berman. E lembrem-se, nesse chiqueiro, quem não tem manchas é porque ainda não chegou a sua vez de se espojar. Nos vemos na próxima edição deste, o seu inigualável chiqueiro. Até mais! Isto é o chiqueiro da política com Chamarrano.